certo? E agora a gente começa a série de hoje. É interessante a gente notar que a nossa cultura valoriza muito super-heróis. Já pararam para pensar nisso? Nessa semana em especial, ocorreu o lançamento do último filme da saga Os Vingadores da Marvel, né? Após 11 filmes, diferentes heróis, a Marvel lançou essa semana o filme Vingadores Ultimato, que tem enchido salas de cinema mundo afora aí, naquele que promete ser o filme mais visto de todos os tempos. E em razão de a nossa cultura valorizar muito super-heróis, não é de se espantar, de se estranhar, que as histórias bíblicas mais conhecidas, tanto no meio cristão como no meio não cristão, são as histórias de pessoas ou personagens bíblicos que podem ser comparados com heróis contemporâneos, né? O exemplo clássico de uma história bíblica muito famosa, tanto no meio cristão quanto no meio não cristão, é a história do rapaz Davi, né? Que ele pega sua arma poderosa, uma funda atiradora de pedras, forjada no planeta dos anões. Não, brincadeira, que isso aí é do mundo Marvel. E ele consegue derrotar com a sua funda o gigante Thanos, não, Golias, né? Enfim. Um outro personagem muito conhecido por suas habilidades e força é o personagem que dá nome à nossa série, Sansão. E as crianças conhecem Sansão por conta de uma musiquinha, o Fortão do Cabelão. Sansão. Ele também é muito famoso tanto no mundo cristão como no mundo não cristão. Tá certo, ô Karen? Certo, ok. Mas, diferentemente do que está acontecendo nos cinemas, eu espero que você tenha aqui hoje e nas próximas semanas muito mais do que simplesmente um pouco de entretenimento. Eu acredito que aquilo que nós vamos estudar hoje e nas próximas semanas possa fazer tremenda diferença na sua vida. Talvez por conta do que aconteça aqui hoje e nas próximas semanas, Deus vai levantar alguns líderes espirituais que farão tremenda diferença na igreja, na família, na sociedade, por que não no mundo? E a realidade é que isso é importante porque, historicamente, se a gente for analisar desde os tempos bíblicos, muitas vezes ocorreu episódios em que havia falta de homens comprometidos. Em que pese a nossa audiência aqui seja mista, ou seja, tanto de homens quanto de mulheres, eu acredito que a mensagem de hoje ela comunique melhor com nós homens, ok? Não que vocês mulheres não possam se apropriar de alguns conceitos e ensinamentos que a gente vai falar aqui hoje, não é isso. Mas eu acho que porque o personagem é homem, vocês vão entender que acho que a mensagem compartilha e conversa melhor com nós homens, tá bom? E eu quero começar lendo um texto, né? O tema da mensagem de hoje é quando homens fortes são fracos. Eu quero começar lendo um texto de hoje, você recebeu o seu guia de mensagem aí, é um espelho do que a gente vai falar aqui. O primeiro texto da Bíblia é um texto até trágico, era Deus falando ao povo, ele procurando homens de valor, e Deus disse o seguinte: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Era Deus querendo encontrar algum homem de valor e ele encontrou zero. Nenhum homem que ficaria na brecha, na passagem. Talvez se Deus estivesse falando esse texto nos nossos dias, ele teria dito assim: eu estou procurando um homem com integridade, eu estou procurando um homem de coragem, eu procuro alguém que defenda aquelas pessoas que não podem se defender. Eu estou procurando um homem que dê a sua vida para servir a igreja, para servir a sua família, um homem que tenha a coragem e que possa transmitir a verdade espiritual para a próxima geração, mas eu não encontrei nenhum. Anos atrás, no século XIX,
Vi um pregador chamado Henry Varley. E ele é um pregador famoso, e ele estava um dia fazendo uma pregação, e ele disse uma seguinte frase do púlpito da igreja. Ele falou o seguinte: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer usando um homem cuja vida seja inteiramente comprometida a Ele. Vou ler de novo. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer usando um homem cuja vida seja inteiramente comprometida para Ele. E aí uma pessoa que estava assistindo a mensagem analisou e falou assim: eu vou ser esse homem. Eu serei esse homem. E a pessoa que estava assistindo nada mais era do que Dwight L. Moody. Se você não sabe quem foi Moody, Moody foi um dos maiores pregadores do século XIX. Ele foi um dos maiores evangelistas de que se tem notícia. Levou multidões de pessoas aos pés de Jesus. E ele ouviu: eu serei esse homem. E é isso que eu quero que vocês homens, ou nós homens, declaremos hoje aqui. Quando Deus sair à procura de homens de valor, eu quero que você declare: eu serei esse homem. Um homem que vai defender com honra, coragem, integridade, fidelidade a sua família, a sua igreja, aqueles que não podem se defender, enfim. Eu espero que, se Deus procurar homens de valor aqui no encontro, Ele não encontre apenas um, Ele encontre vários homens e várias mulheres também comprometidos, cujo coração esteja disposto a realizar as coisas de Deus. Como eu disse, hoje a gente está lançando uma nova série falando sobre Sansão. Nós vamos estudar a vida de Sansão. Se você quiser ler adiante na vida de Sansão, não tem problema, tá bom? Aqui a gente não tem problema com spoiler, né? Contar a notícia antes, tá? Você pode, se você quiser saber toda a história de Sansão, você pode anotar aí no seu guia. Ó, é o livro de Juízes, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 e 16. No capítulo 13 ao 16 você vai conhecer toda a história de Sansão. Então, se você quiser durante a semana antecipar e querer ver o que vai acontecer nos próximos capítulos da nossa série, não tem problema. Pode ler do capítulo 13 ao 16. E hoje o que eu quero falar com você é dar uma visão geral, um panorama, um overview sobre o capítulo 13, a introdução da história de Sansão, para que a gente possa, a partir daí, desenvolver um raciocínio, uma compreensão fundamental sobre quem era esse homem, e depois nós vamos mergulhar em algumas atitudes que o tornaram homem fraco. Atitudes que tornam homens fortes em homens fracos. Muitas pessoas sabem pouco sobre Sansão. Já ouviram falar sobre Sansão, a sua força estava nos cabelos, aquela história que quase uma lenda, todo mundo cresce sabendo. Mas eu quero que você não saiba pouco sobre Sansão. Eu quero que ao final dessa série você saiba muito sobre Sansão. Vamos mergulhar e falar sobre quem ele era. Primeiro de tudo, as realizações de Sansão são lendárias, como eu disse. Ao mesmo tempo, também as suas fraquezas. Na verdade, ele era um homem como muitos de nós somos. Sansão tinha tanto poder, tanto potencial dado por Deus, e ainda assim, de novo, ele tomava decisões ruins e se autodestruía. Quando a gente olha, parece que ele aprendeu, cabeça dura, olha, enfim, deu errado essa, ele aprendeu a lição, depois você vai ver ele, olha, de novo. Com tanto potencial para justiça, tanto potencial para movimento do reino, do povo de Deus, e no entanto, outra vez ele ia lá e tomava uma decisão errada. De fato, se eu resumir a vida de Sansão em uma declaração, se você estiver tomando notas, quiser anotar no seu guia de mensagem aí, anote. O resumo da vida de Sansão em uma frase é essa: Sansão era um homem incrivelmente forte, com uma vontade perigosamente fraca. Ou seja, Sansão era como muitos de nós homens somos. Incrivelmente fortes, um tremendo potencial espiritual, mas ao mesmo tempo com uma vontade fraca.
incrivelmente, perigosamente fraca. Deixa eu contar uma história para você. O contexto do povo de Israel no tempo de Sansão. O povo de Israel havia sido infiel a Deus. Os israelitas foram infiéis a Deus. E Deus permitiu, colocou sob o domínio dos filisteus, que eram inimigos de Israel. Após anos e anos, mais ou menos, a Bíblia fala cerca de 40 anos, Deus disse, olha, finalmente, Israel, você aprendeu, então eu vou começar a agir e tirar vocês sob o domínio do povo filisteu. Eu vou levantar um homem, esse homem Sansão, ele vai ajudá-los a libertar vocês da escravidão, do domínio, do jugo dos filisteus, ok? Então um anjo apareceu para um casal que não podia conceber. A mulher era estéril e o anjo falou para ela e para ele, né, para o pai também, disse assim, olha, vocês vão ser pais, vocês vão ter um filho, o Sansão. E desde o início da vida de Sansão, Deus vai estar com ele e ele vai ser dotado de uma força sobrenatural, além de qualquer coisa que vocês já viram ou possam imaginar. E o anjo explicou para aquela família que eles deveriam viver, tanto a mãe quanto o filho, através do voto dos nazireus. Olha, vocês vão viver sobre o voto dos nazireus. Agora você está se perguntando o que é no mundo esse tal de voto nazireu. Se você quiser também aí como lição de casa, pode anotar, está lá em Números capítulo 6, no livro de Números capítulo 6. Você pode ler sobre o voto dos nazireus. O que significa o voto do nazireu? Basicamente, eu vou resumir aqui. O voto do nazireu era quando uma pessoa comum, que não era um sacerdote, não era uma pessoa que servia no templo, ela queria separar-se para o serviço, para a glória de Deus durante um tempo, durante toda a sua vida, enfim. E ela tomava um voto de que estaria vivendo sobre um voto de nazireus, de separado. E havia 3 regras básicas dentro desse voto de nazireu. O primeiro voto era, não fique bêbado. Sem vodka, sem cerveja, sem caipirinha, sem vinho. Nenhuma bebida alcoólica toque seus lábios. Esse era o primeiro voto do nazireu. Era tão restrito que o nazireu não podia nem comer da uva, nem tocar os lábios, a semente, a casca da uva. Não fique bêbado. Segunda coisa é, não toque em nada morto. Não fique bêbado e não toque em nada morto. Qualquer coisa imunda, não toque nela. Você está separado, consagrado, então não toque em nada que é morto. Terceira coisa, não corte o cabelo. Deixe o cabelo crescer. Alguns de vocês falam, mas que estilo é esse, deixar cabelo crescer? Eu não sei como era com Sansão, mas uma coisa certa eu tenho, que o cabelo de Sansão não era tipo mullet, lembra dos mullets, década de 80? Cortava aqui e deixava só atrás, assim, né? Chitãozinho Chororó. Não era. Ele não cortava nada, deixava o cabelo crescer. Aí você está perguntando assim, qual que é a moral do cabelo comprido? Por que deixar o cabelo comprido? Né? Enfim, eu não sei, eu acredito que a maioria de vocês aqui ou já passou pela cerimônia do batismo ou já teve a oportunidade de presenciar uma cerimônia de batismo numa igreja. O batismo é um testemunho exterior e visível de uma verdade que mora lá dentro, né, do seu coração. Uma verdade interior e espiritual. Então, é um símbolo externo. Assim como minha aliança também é um símbolo externo, é um sinal externo e visível de que eu estou comprometido com a Érica, minha esposa. E o cabelo comprido, então, do nazireu era um símbolo externo e visível de que no coração aquela pessoa tinha tomado um voto de ser separado para Deus. Então essa é a moral do cabelo comprido. Era um símbolo, era um sinal, era um emblema de que aquela pessoa vivia um voto e estava separado para o serviço de Deus. E era uma demonstração com Sansão de que ele era para Deus, assim como Deus estava para ele. E a força de Deus estava com ele. Tanto é assim que quando a Bíblia fala que o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, essa é a expressão que a Bíblia usa,
O Espírito de Deus veio sobre Sansão e Sansão matou 1000 filisteus de uma vez. O Espírito de Deus veio sobre Sansão e Sansão rasgou um leão. O Espírito de Deus veio sobre Sansão e Sansão fez outra grande coisa. E, no entanto, mesmo com todo esse grande potencial, Sansão se metia em problemas repetidas vezes. A gente vai ver como Sansão traiu Deus por um punhado de mel. Nós vamos ver como seu temperamento o fez matar 30 homens inocentes por conta de uma aposta besta. Nós vamos ver que de novo, ele é vítima de perseguir o tipo errado de mulher. E seu desejo por mulheres o coloca em apuros por várias vezes. Ou seja, mais do que nunca está comprovado que Sansão é igual a qualquer um de nós homens, né? Enfim. Ele tinha muito potencial para a grandeza, mas, de novo, ele desperdiçou esse potencial com decisões estúpidas, equivocadas. Eu não sei se isso acontece com você, mas a gente pode ser honesto que a gente consegue ver isso o tempo todo. Eu não sei quantos de nós homens, mas eu acho que você já deve ter visto pessoas muito proativas no trabalho, workaholics, trabalham, conseguem, fazem realizações, são admiradas, crescem na carreira, são líderes, têm muitas responsabilidades, conquistas e tudo mais. Depois eles voltam para casa e são pessoas extremamente passivas, não fazem nada, não são capazes de levar a família e os filhos em qualquer lugar. Estão muito comprometidos em um lugar e pouco ou nenhum comprometimento em outro lugar. Conheço homens que estão comprometidos com suas finanças, sua carreira, seu hobby, e ainda assim eles não conseguem se comprometer com uma mulher, a sua mulher. Então se comprometem com tudo, mas com a sua mulher tem uma aqui, outra lá, enfim. Eu conheço homens que conseguem fazer pesquisa, entram na internet, vão em lojas, pesquisa de campo, qual é a melhor vara, qual é o melhor carretel, qual é a melhor televisão para comprar, qual é o melhor videogame. Passam horas e horas pesquisando essas coisas do seu hobby, mas não conseguem passar 5 minutos lendo a Bíblia, a palavra de Deus, para ajudar a se construir espiritualmente. Muito comprometido com alguma coisa, pouco comprometido com outra. Eu sei de homens que realmente amam as suas esposas, mas, no entanto, esses homens com tanto potencial, com tantos atributos, estão trancados numa prisão de luxúria e estão com medo de pedir ajuda. Tanto potencial e, ao mesmo tempo, autodestruição com má decisão atrás de má decisão. Por que é que você acha que tantos homens com tanto potencial, assim como era Sansão, desmoronam de novo? Se a gente for analisar a vida de Sansão, e é isso que eu quero fazer com você hoje, identificar pelo menos 3 atitudes de Sansão que são capazes de fazer um homem forte tornar-se um homem fraco. Eu quero que você anote no seu guia de mensagem aí, a primeira atitude que torna homens fortes e fracos é a luxúria. E o que é a luxúria? É aquela expressão do tipo, eu quero isso. Quando um homem vê algo que ele deseja, ele diz, eu quero isso. Isso tem que ser meu. Eu vou pegar. Eu quero. Ele cobiça. O homem quer aquilo que quando o homem quer algo que se encaixa num padrão de luxúria, ele acaba esquecendo toda a lógica. Pode ser que ele queira uma mulher, o sucesso, pode ser que a solução rápida, uma emoção sexual, pode ser que ele queira o avanço na sua carreira, o dinheiro, o prazer de conquistar alguma coisa, pode ser o barco, a casa, o carro novo, seja o que for. Mas quando ele quer, ele esquecerá cada passo da lógica, do bom senso e buscará o que deseja com o abandono da prudência.
E a gente vê Sansão fazendo isso lá em Juízes 14, no verso 1 e 2, diz assim: Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao pai e sua mãe: Eu vi uma mulher filisteia em Tina. Consigam essa mulher para ser a minha esposa. Eu vi, eu quero, ela é bonita, agradável aos meus olhos, curti. Tomem todas as providências para que essa mulher seja minha esposa. Ela me agrada. É disso que eu quero. Agora, o que ele fez aqui? O que está implícito aqui? Ele deixou Zora, sua cidade natal, viajou 6 quilômetros para dentro do território inimigo, para Tina, essa cidade ficava que era do povo filisteu. Deixou seus amigos, foi até os seus inimigos, viu uma mulher que era proibida para ele, porque Deus havia dito para ele que ele não devia se casar com aquelas pessoas que não o adoravam. E nesse momento ele olha para aquela mulher, ele cobiça e ele fala: eu quero isso. Ele esquece todo o resto e diz: eu quero. Eu não me importo com o que o meu Deus diz. Eu não me importo com o que meu pai diz. Eu não quero saber o que minha mãe diz. Eu não me importo com o que é certo. Eu não me importo com o que é sábio. Porque eu sou homem, eu tenho meus desejos, e o que eu quero é isso. E de novo nós vemos a luxúria tornar homens fortes em fracos. O segundo sentimento, a segunda atitude que torna homens fortes em homens fracos, e aconteceu com Sansão, é a autorrecompensa. Eu mereço. Eu mereço isso. É o sentimento de achar que merece, de se autorrecompensar. Né? Eu estou falando para homens, mas isso também acontece muito com mulheres, tá bom? Mas o problema que nós homens é que nós não apenas queremos as coisas, mas a gente acha que merece. Né? Eu trabalho duro, eu ralo de trabalhar, eu mereço isso. Né? Estou trabalhando que nem um escravo, eu mereço. Eu faço tudo que a fulana quer, eu mereço isso. Eu posso ter isso. E vamos ver o que acontece com Sansão com essa atitude. A Bíblia diz que em um determinado dia, um leão apareceu rugindo na frente de Sansão. Aí você fala assim, a grande coisa, um leão aparecer rugindo na minha frente. Davi também matou, Davi era um menininho, a Bíblia diz que ele também matou um leão, então grande coisa. Não sei, viu? Vamos parar para pensar mesmo. Uma vez eu estava viajando com alguns amigos, não faz muito tempo, a gente estava na casa de praia de um amigo nosso. Estávamos em alguns casais ali, e era um final de semana à noite, feriado prolongado, alguma coisa assim, e a gente estava sentado na mesa, alguns estavam na mesa jogando baralho, outros sentados no sofá assistindo televisão, e eu era dos que estava na mesa. De repente eu vi um vulto passando no chão assim, e aí eu fiquei alguns segundos discutindo com os meus sentidos, do tipo, será mesmo que eu vi alguma coisa passando ou será que foi uma impressão minha? E aí eu resolvi falar. Olha, não é por nada não, mas eu acho que passou um rato aqui e entrou debaixo do sofá. E aí algumas pessoas já ficaram em pânico, né? Não é possível, o anfitrião meio constrangido, não, isso é impossível de acontecer aqui, nunca teve isso, o cachorro não teria deixado entrar, aquelas coisas. Por desencargo, vamos levantar o sofá, vai? E aí foi. Quando a gente levantou o sofá, um ratinho apavorado saiu correndo e aquela casa virou um furdúncio. Quando eu olhei já não tinha mais cadeira para eu subir em cima. As mulheres, e por que não dizer um ou outro homem, todo mundo já em cima, se agarrando pelas paredes, subindo no sofá, nas cadeiras, enfim, por conta de um ratinho assustado dentro daquela casa. Aí eu fico pensando, se aparece um leão rugindo, o que você não faria, né? Então vamos valorizar esse acontecimento na vida aqui de Sansão, porque, enfim,
O que foi que aconteceu com Sansão quando o leão apareceu na frente dele rugindo, provavelmente faminto? A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava com Sansão e ele matou aquele leão como se fosse um cabrito. A expressão que a Bíblia usa é que ele rasgou aquele leão. Olha o tamanho da força, olha o tamanho do poder que Sansão tinha dado por Deus. Que homem não queria uma força dessa? Eu queria. Eu queria. Imagina, chegar no lugar que for, não ter medo de nada, de ninguém, não é? Uma força, um poder, né? Um vingador, vamos assim dizer, seria espetacular, né? Eu não sei qual foi o herói favorito que vocês elegeram aí, mas enfim. O meu nem é da Marvel, seria o Super-Homem, mas enfim. Hoje seria o Homem de Ferro, porque eu acho ele muito inteligente. Mas olha que poder tinha Sansão. Olha que poder. E olha o que acontece logo depois. A Bíblia diz que há algum tempo depois, não sei quanto tempo depois, Sansão estava voltando para casar-se com aquela mulher. Ele estava indo fazer o que tinha programado. Só que ele saiu do caminho, né? E o homem gosta de se distrair, olhar para o lado, né? Ele pegou um atalho. Algumas traduções dizem que ele saiu do caminho, pegou um atalho. O homem gosta de fazer isso e acaba se metendo em apuros, né? Aquela velha história de saiu para comprar um cigarro, mas enfim. Ele saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Lembram que ele não podia ver o cadáver, tocar em nada? E aí ele percebeu que havia no cadáver um enxame de abelhas e mel. Ele tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Nojento isso aí, né? Nojento. Então, duas coisas rapidinho. Primeira, desagradável, né? Desagradável. Mexer, pegar um mel e sair comendo algo que estava num cadáver é um negócio meio nojento. E vamos admitir que nós homens, a gente é desagradável, fala sério, né? O homem é curioso, tem uma curiosidade mórbida, né? Gosta de passar naquele acidente ali de trânsito, né? Bem devagarzinho, só para ver ali, né? Bombeiro, polícia, o homem quer passar devagarzinho para ver a vítima, para ver o que aconteceu, enfim. Tem uma curiosidade que não cabe nele. O homem compartilha vídeo besta no WhatsApp, aquelas coisas mais toscas que você pode imaginar, é o homem que está compartilhando, né? O homem é desagradável, tem brincadeiras estúpidas com outros homens, né? Se tiver curiosidade, joga no YouTube brincadeiras estúpidas, você vai ver. É só homem brincando com homem, com as coisas mais idiotas que você possa imaginar, né? E a legenda dos vídeos é mais ou menos assim: tá explicado porque homem vive menos que mulher, porque são brincadeiras que você fala assim, não é possível. Mas homem é desagradável, homem faz isso. Pegou um favo de mel de dentro de um cadáver. Imagina como devia estar de larvas, de outras coisas e tudo mais. Desagradável. Chega. Segundo. Ele não deveria tocar um cadáver, lembram-se? Era o voto dele. Não devia tocar em coisas mortas, que eram impuras. E o que ele fez? Ele traiu a Deus, o mesmo Deus que tinha dado força para matar aquele leão, por causa de um punhado de mel. Provavelmente o raciocínio dele era: eu que matei o leão. E se tem um favo de mel ali, esse favo de mel é meu. Eu mereço. Eu que matei. Quem seria suficientemente burro para trair Deus por um punhado de mel? E a resposta é: homens fazem isso todos os dias. Trair o nosso Deus, o Deus que nos abençoou, o Deus que nos deu potencial, por coisas estúpidas e pecaminosas, que apenas nos ferem e nos escravizam. A gente faz isso todo dia. Trai Deus por um punhado de mel. Luxúria e desejo de autorrecompensar. Eu mereço isso, eu quero isso e eu mereço isso. Então, quando se trata de tentação, há também uma terceira questão, uma terceira atitude que torna homens fortes em homens fracos.
e eu quero que você anote aí no guia de mensagem, é o orgulho. E o orgulho pode ser traduzido por essa frase: eu posso lidar com isso. Já ouviram isso? Eu posso lidar com isso. O que nós pensamos, ó? Não, isso aí é tranquilo, isso aí eu posso lidar com isso aí. Isso aí eu aguento, eu me viro. Eu sou forte, eu posso aguentar isso aí. Lembra os 3 votos de Sansão? Do Nazireu? Não corte seu cabelo, não toque em coisas mortas e não fique bêbado. Então o que Sansão fez? Seu pai desceu à casa da mulher. O que essa expressão quer dizer? Que eles estavam organizando uma festa e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. E a palavra hebraica que é traduzida como festa é a palavra mishter, que significa literalmente ocasião para beber. Sansão sabia que ele não podia beber, mas qual era o pensamento dele? Eu sou forte. Eu posso lidar com isso. Eu posso lidar com isso. E é isso que acontece com homens fortes vez após vez, vez após vez. Deus lhe deu um grande potencial. Deus lhe deu grandes atributos para realizar obras, para glorificar o seu nome, e ainda assim a gente pensa: eu sou forte. Eu quero isso, eu mereço isso, e eu posso lidar com isso. Eu não sei o que seria para você. Pode ser que você fale: eu quero uma bebida e eu posso lidar com isso. Eu quero uma pílula, eu quero fazer uma fumaça, seja lá o que for. E aí você fala assim: eu mereço isso e eu posso lidar com isso. É tranquilo para mim. E em pouco tempo você não é um homem lidando com determinada substância. É a substância que está lidando com você e te escraviza. De repente você fala assim: olha, eu quero um carro novo, eu quero um barco maior, eu quero aquele brinquedo, eu mereço isso. E eu posso lidar com os pagamentos. E depois de pouco tempo está lá você enfiado e endividado até a cabeça, tentando se livrar dos carnês e se afogando em dívidas, enfim, sentindo que não pode sair daquilo. Eu não sei o que é, mas de repente você fala assim: eu só estou olhando aquela moça. Eu quero que ela fique, eu quero um pouco de diversão, eu quero um pouco de aventura, eu quero isso. Então a próxima coisa que você sabe, por conta da sua luxúria, a sua vida entra numa espiral descendente e você vira a sombra da pessoa que você foi um dia. Eu sou forte, eu quero isso, eu mereço isso, eu posso lidar com isso. E se você avançar a história até o fim da vida de Sansão, que é o que a gente vai fazer nas próximas semanas, mas eu já vou dar o spoiler aqui. Nós vamos ver o homem mais forte que já viveu nesse mundo, que desde quando nasceu já tinha a mão de Deus sobre ele, o Espírito de Deus fortalecendo ele. A gente vai ver esse homem com os olhos arrancados. Não havia mais nada do que algo preto aqui, né? Na verdade, os olhos dele arrancados, órbitas escuras. Nós vamos ver o homem mais forte que já viveu preso na mão dos seus inimigos, com um corte tosco de cabelo, aquele cabelo que foi símbolo externo e visível do seu compromisso com Deus. Nós vamos ver ele na frente de mais ou menos 3.000 filisteus, sendo motivo de gozação. E de fato, do estado que ele estava, ele de fato era motivo de gozação. E é isso que a luxúria, o sentimento de merecimento, de recompensa e o orgulho fazem com um homem. Ele deveria ter feito toda a diferença nesse mundo. Só que esses sentimentos, essas atitudes o levaram lá para baixo. E de repente você está falando assim: nossa, Wesley, que trágico. Quer dizer que se eu me entregar a essas 3 atitudes, eu vou terminar minha vida com os olhos arrancados? Não, não estou falando isso. Estou falando que pode ser muito, muito pior. Sinceramente, pode ser muito pior.
Pode ser que lá nos seus 30, 40, 50, não sei quantos anos, 60, você olha para trás e vê o seu casamento fracassado e você percebe, meu Deus, foi principalmente por culpa minha. Eu não posso acreditar que eu estou vivendo com esses arrependimentos. Pode ser que chegue um dia em que seus filhos não querem vê-lo na época do Natal. Eles não têm mais respeito por você, não gostam de estar na sua companhia. E você vai ter que viver com isso por conta das decisões que você toma hoje. Pode haver um momento em que sua vida privada se torne pública e você não queira mais sair em público com vergonha, porque você é humilhado pelas suas próprias ações. Porque é isso que o pecado faz comigo e com você. É para lá, para a vergonha que o pecado nos leva. Você que é empresário, profissional liberal, não precisa seguir por aquele caminho errado. Não tem apenas esse caminho. Não precisa ir por esse caminho. Você não pode lidar com isso, acredite. Se você é um seguidor de Jesus, eu quero que você saiba que existe grandeza espiritual em você para você seguir um outro caminho. Com o poder de Deus, queridos, não importa o que você tenha feito no passado, por onde você andou, quais foram os erros que você cometeu, quais as decisões estúpidas que você adotou que levaram você e sua família para a ruína. Você pode ser transformado, você pode se tornar de novo, você pode ser diferente. Você pode voltar a ser um homem forte, um homem de coragem, com força espiritual. Um homem que defende aqueles que são indefesos, um marido piedoso, um pai presente, um líder inspirador, enfim. Não importa o que aconteceu com você no passado, você precisa, principalmente, pôr o seu orgulho de lado, ao invés de tentar lidar com tudo com sua própria força. Eu vou falar uma frase aqui muito forte. Mas o nosso inimigo espiritual, que a Bíblia apresenta como Satanás, ele ama enfraquecer homens fortes. Em contraposição, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele ama fortalecer homens fracos. Esse é o nosso Deus. Ele ama dar força a quem é fraco. Há atitudes, queridos, que tornam homens fortes em fracos. Eu quero isso, eu mereço isso, eu posso lidar com isso. Mas eu quero também dar 3 atitudes que tornam homens fracos em homens fortes. Em vez de dizer eu quero, seja lá o que for isso, eu quero que vocês digam hoje o seguinte: eu quero Deus. Ao invés de dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero aquela namorada nova, enfim. Diga, eu quero Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso da força de Deus. Eu quero Deus. Eu quero o poder diário dele. Eu quero a sua palavra vivendo dentro do meu coração. Eu quero a força dele, eu quero que ele ordene meus passos, eu quero que ele me ajude a tomar as melhores decisões. Eu quero que o Espírito de Deus me convença do pecado quando eu estiver errado. Eu quero ele me dirigindo, eu quero Deus. Talvez você já tenha ouvido aquela frase, a religião é muleta para os fracos. Já ouviram isso? Ah, eu não quero esse negócio de religião, não. A religião é uma muleta para fraco. Um tempo atrás eu achava isso meio ofensivo, mas hoje eu falo, é isso mesmo. Você entendeu o ponto da coisa. É isso mesmo. A religião, a ligação homem e Deus é para homens que são fracos, que precisam da força de Deus. Eu sou fraco, eu quero Deus, simples assim. Outra atitude, além dessas de eu mereço isso, eu mereço essas coisas. Sabe o que você merece? O que eu mereço?
eu mereço a morte. O que você merece, homem? Ou homens? A morte. E mulheres podem tirar o sorrisinho da cara, que isso se aplica a vocês também, tá bom? Você também merece a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos nós somos pecadores. E aí um dia eu lembro de uma pessoa falando assim que ela não entendia muito porque os sermões se apegavam nessa questão de se arrepender de pecado, porque ela não achava que pecado. Aí eu brinquei assim, então o que acha de a gente pegar tudo que você pensou ou falou que ninguém viu e transmitir ao vivo na igreja na próxima semana? Você topa? E aí eu acho que a pessoa entendeu, a gente é pecador, está na nossa natureza, no nosso DNA. Então o que a gente merece? A gente merece a morte. Essa história de que Deus nos deve alguma coisa, Deus não nos deve nada, a gente não tem direito a nada. Quando a gente percebe que nós estamos mortos no meio em nossas transgressões e pecados, mas Deus, em sua bondade e graça, mandou Jesus, o Cordeiro, quando nós ainda éramos pecadores. A única reação nossa diante de um Deus desse é: Senhor, me deixa fazer alguma coisa por você. Não é o Senhor que tem que fazer por mim, não. Me deixa servir, porque tudo que você tinha para fazer por mim, você já fez. Mandou o Cristo para pagar o preço dos meus pecados. Eu quero te servir, por quê? Porque eu preciso de Deus, eu mereço a morte. E mesmo merecendo a morte, você me deu a oportunidade de vida, então eu quero te servir. Eu quero te servir. E a outra questão é, eu posso lidar com isso, eu posso lidar com isso. Você, como homem fraco que precisa da força de Deus, você vai dizer outra coisa. Você vai dizer o seguinte: eu não posso lidar com nada sem Deus. Absolutamente nada. Eu não posso lidar com nada sem Deus. Eu não sei sobre você, mas eu vou te dizer o seguinte: eu sou capaz de fazer qualquer coisa ímpia sem a presença de Deus. Aliás, essa é uma definição de mal, essa é uma definição porque o pecado entrou no mundo, uma explicação porque o pecado no mundo é quando você se afasta de Deus, você é capaz de fazer qualquer coisa ímpia, qualquer coisa má. Vocês discutiram nos grupos aí qual é o elogio que você mais recebe, né? E talvez o elogio que eu mais tenho recebido nos últimos anos, e além de nossa, como você é lindo, diz respeito à minha paciência, à minha tolerância, enfim, a capacidade de às vezes conseguir manter o controle emocional ali em situações de estresse, de tensão, enfim. Eu já escutei isso aqui na igreja, escuto de amigos e especialmente também escuto no trabalho, né? E às vezes eu fico, que legal, né? Fico lisonjeado, obrigado, tal, é bom ouvir isso, tal, mas eu vou te dizer uma coisa do fundo do coração, eu só posso dizer aqui para vocês porque eu conheço praticamente todo mundo e vocês são meus amigos, eu vou dizer assim, talvez eu seja o cara mais fraco que você já conheceu. Eu já me meti em sérios apuros ou problemas por não aguentar, por não ter inteligência emocional em muitos momentos. Eu sou fraco, sou vulnerável. Eu sou capaz de qualquer coisa ímpia sem a presença de Deus em minha vida. Inclusive, perder a paciência. Homens, eu quero que vocês escutem isso. Todos nós queremos ser fortes, não é? Mas os verdadeiros homens que mudaram o mundo eram homens que admitiam a sua fraqueza, a sua maior necessidade. Eu sou fraco. Alguns de nós estamos presos numa prisão solitária e a gente precisa, para sair dessa prisão, não é de força. Fala assim, força aí para passar por essa. Não. A gente precisa, na verdade, de fraqueza.
Admitir a nossa fraqueza para poder pedir ajuda. Porque às vezes a gente quer bancar o bonzão de forte, mas o que a gente está precisando mesmo é admitir que é fraco. Fraco o suficiente para confessar os pecados. Fraco o suficiente para ficar na frente de outra pessoa e dizer assim, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso que você ore por mim, eu preciso que você me perdoe. Eu preciso que você me dê um tapa na cara, um chute na bunda e me responsabilize e fale que eu sou culpado por esse problema que eu estou passando. É de fraqueza, de admitir a fraqueza que eu preciso, não de força. Porque quando você admite que é fraco, quando você abandona o seu orgulho, é só aí que Deus pode começar a agir em você. Um dos textos mais extraordinários que eu tenho sobre Paulo é esse aqui. Eu estou com você, isso é tudo o que você precisa. Esse é um texto muito familiar, em outras traduções diz o seguinte, a minha graça te basta. E Jesus continua dizendo para Paulo assim, meu poder revela-se melhor nos fracos. Uou. Só um minutinho. Ok, era para terminar, já viu que a gente está no... Continuando. Meu poder revela-se melhor nos fracos. E aí Paulo disse o seguinte, agora eu sinto-me feliz em me gloriar de ser tão fraco. Eu estou feliz em ser demonstração viva do poder de Cristo, em vez de alardear meu próprio poder e meus talentos. Você acha que você é forte? Satanás gosta de enfraquecer homens fortes. Mas Deus ama fortalecer os homens fracos. Não importa o que aconteceu no seu passado, porque o mundo ainda está para ver o que pode Deus fazer através de um homem que se renda totalmente a Ele. Você pode ser esse homem. Você pode ser essa mulher. Você pode ser essa pessoa de coragem, de força espiritual, de integridade. Você pode ser um homem segundo o coração de Deus. Mas enquanto você tentar ser forte com sua própria força, você não vai em lugar nenhum. Deus ama fortalecer homens fracos. É na fraqueza que Ele aperfeiçoa a sua força em você. Posso orar por você? Feche seus olhos e a gente vai terminar com uma oração. Pai querido, precisamos hoje de coragem para admitir, Senhor, a nossa fraqueza. Quem sabe estamos presos num problema, num vício, no nosso orgulho, na nossa arrogância e prepotência. Precisamos, Senhor, admitir que nós erramos, que nós somos fracos e nos apropriar da força espiritual que Tu nos coloca à nossa disposição. Assim como Sansão, Senhor, forte, tornou-se fraco muitas vezes. Nós temos desperdiçado o nosso potencial, os nossos talentos e atributos dados por Ti, com sentimentos, com atitudes que não agregam, que levam a nossa vida, a vida dos que estão próximos de nós, a vida da nossa família, para a ruína. E talvez isso já aconteceu mais de uma vez na nossa vida, Senhor. Por isso nós pedimos a força, a Tua orientação, o Teu Santo Espírito sobre nós, ordenando os nossos passos, ajudando a tomar as melhores escolhas. Estamos cansados de errar e destruir e desperdiçar oportunidades. Queremos ser uma bênção para nós, nossa família, nossa sociedade, a nossa igreja. Queremos que, quando o Senhor perguntar e procurar por um homem de integridade, possamos nos colocar à disposição e falar, eu sou esse homem, eu quero ser essa pessoa. Nos dê a sua força espiritual para enfrentarmos essa semana que está para começar. Fique ao nosso lado,
É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado pela presença. Faço o convite para você ficar aqui com a gente. A gente tem um coffee break aqui em cima. Na verdade, hoje a gente vai ter bolo, vai cantar parabéns para os aniversariantes do mês de abril, tá? Último sábado de abril. Então fica mais uns minutinhos aqui com a gente. E amanhã não se esqueçam da palestra, eu, minha família e os outros animais, 19 horas, tá bom? Boa semana a todos e até sábado que vem.